transformação e paz. Isso assim pelo nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Boa noite, igreja. Vamos começar a carta de Pedro. 1 Pedro. Já quero, desde já, pedir desculpa se eu falar Paulo em vez de Pedro. É que a gente fala muito de Paulo, aí pode ser que na hora acabe trocando os nomes. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos de Ponta Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vós sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé está guardada no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provada pelo fogo, se encha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, na qual não, havendo visto, amais, na qual não vendo, agora, mas crendo, vós alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haveria de vir e a glória que se lhe havia de seguir, os quais foi revelado que, não para si, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas anjos desejavam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossas ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, e que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro
imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Essa carta de Pedro, ela foi endereçada essas cidades, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, elas são cidades da Turquia. Essa carta foi endereçada à Turquia e provavelmente Pedro a escreveu em Roma. A gente sabe pelas duas cartas que tanto Pedro como os cristãos da Turquia, eles tiveram contato com os escritos de Paulo, porque Pedro menciona na sua segunda carta os escritos de Paulo. E essas cartas que eram enviadas provavelmente circularam mais do que essas cidades que está escrita aqui. Elas foram além dessas cidades, até mesmo tocando ali as 7 igrejas da Ásia que tem nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, que também é da Turquia, né? E essa carta circundou aquela região. O que vemos aqui no primeiro versículo, do 1 ao 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros despertos de Ponta Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Essa é a saudação inicial de Pedro, e aqui ele começa com uma palavra muito importante: estrangeiro dispersos. Essa palavra é muito importante. Pedro vai ter no segundo livro, na sua segunda carta, ele vai falar sobre Babilônia. Qual é esse significado dessa palavra Babilônia na Bíblia? A gente também vai ver em Apocalipse. Isso é uma coisa comum daquela época. Ele está falando de Roma. Babilônia, ele está falando de Roma. E por que ele está falando de Roma? Um dos motivos para a carta não ser interceptada com alguém falando mal do Império Romano. Então, eles botavam Babilônia. Outra coisa, a Babilônia foi o segundo Egito do povo de Israel. Existe uma profecia em Jeremias em que Deus diz: vocês deixarão de dizer o Deus de Israel que lhes tirou do povo de Egito, e começarão a dizer o Deus de Israel que lhes tirou da Babilônia. Porque a Babilônia foi o segundo exílio de Israel, a segunda escravidão. E quando ele bota estrangeiro de diáspora, os dispersos, ele tem essa ideia de pessoas que não estão na sua nação. E qual é a ideia que ele quer trazer profundamente? Essa palavra Babilônia, porque a gente tem uma mania de dizer que somos peregrinos, mas é uma ênfase, até parece que a pessoa está feliz dizendo que a gente é peregrino aqui. Eu sei que eu acredito que é no sentido de que ela não é daqui, mas às vezes as pessoas parecem que estão aqui como se fossem turistas. Nós estamos nesse mundo, aproveitando algo bom, mas vamos para algo melhor. Mas Paulo aqui nessa palavra, ele é muito mais agressivo. Quando ele diz dispersos, estrangeiros dispersos, ele tem uma ideia de refugiado.
O que é que acontece em Êxodo no início? Deus fala o que para Moisés? Eu ouvi o clamor do meu povo e a sua aflição. O que acontece em Zacarias? A mesma coisa. Deus que vê o seu povo em grande aflição na Babilônia. E aqui Pedro, essa é uma carta que vai tratar do tema sofrimento também. E ele tem essa ênfase agressiva de que somos cristãos, que estamos nesse mundo sendo oprimido por esse mundo e por esse pecado. A minha pergunta aqui é: este mundo é confortável para você? Qual era o clamor do povo de Israel no Êxodo? Eles não queriam estar ali. Eles estavam sendo escravizados, eles odiavam aquele lugar, eles queriam a sua terra natal. Você gosta desse mundo? Esse mundo é bom para você? É confortável para você? Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui nessa carta. Aos dispersos, aos estrangeiros dispersos. E o que está acontecendo nessa carta? Nessa primeira carta, ele vai falar do sofrimento num sentido físico, no sentido moral. Ele vai falar sobre esposas e servos, isso não é de graça. Ele não está dando uma aula, não é um culto de casais. Quando ele vai falar de servos, é porque os escravos estão se convertendo e os donos de escravos não estão se convertendo. E quando ele sabe que os seus escravos estão convertidos, eles oprimem mais esses escravos. O que acontece com as esposas? As esposas estão se convertendo, os seus esposos não. E quando os seus esposos descobrem que suas esposas não estão se convertendo ao cristianismo, eles oprimem suas esposas. É essa a perseguição que está acontecendo aqui. Na segunda carta a gente descobre que existe outra perseguição. Uma perseguição que vem da heresia. Eles estão sendo perseguidos também intelectualmente, por assim dizer. Há pessoas que estão tentando enganá-los. No aspecto geral, existe todo um campo hostil aqui. Esse local não é para eles, não é deles, não é bom, nada neste mundo é bom para eles. Ou eles estão levando agressão física, ou estão sendo humilhados, ou tem alguém querendo enganar eles a todo tempo. Para onde eles olham, só existe armadilha nesse momento. Esse é o cenário em que está Pedro. Quando ele fala aos eleitos segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Aqui ele fala da Trindade, vai falar de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando ele fala eleito segundo a presciência de Deus Pai, essa é uma discussão essa presciência. Para quem não sabe, vai existir dois ramos teológicos, eles são extremamente divisores. Na maioria das vezes, o que passa deles é heresia totalmente, que é o arminianismo e o calvinismo. Essa palavra, segundo a presciência de Deus Pai, ela vai ser uma palavra extremamente sensível para ambos os lados. E essa discussão é uma discussão que leva séculos. E aqui foi a grande virada da pregação, porque eu estava muito perdido quanto a esse texto. O que esse texto está falando? Eu olhei para o texto e perguntei, onde está o Evangelho de Jesus Cristo aqui? Eu não conseguia enxergar. E foi aqui que eu posso dizer que tudo se esclareceu. Essa discussão entre arminiano e calvinista dura séculos e ela é muito, se você fosse aprofundar, exaustiva. Há milhares e milhares de livros sendo publicados todos os anos e todos os meses sobre esse tema. Arminianismo e calvinismo. Aqueles que acreditam no livre-arbítrio e aqueles que não acreditam.
há um embate em mim que eu já perguntei a Deus se para ser salvo, todos nós precisamos ser teólogos. Será que para sermos salvos todos nós precisamos ser formados em teologia? Todos nós precisamos saber grego e hebraico? E esse texto trouxe um esclarecimento incrível para mim. Os sofrimentos são na sua maioria, escravos e esposas que se converteram ao cristianismo e pessoas pobres que estão sendo oprimidas pelo Estado. A gente está num mundo de 2000 anos atrás. A gente tem a errônea mania de achar que o mundo sempre foi do jeito que é. Naquela época, se você falasse a palavra escola, eles não saberiam do que você está falando. É um mundo até mesmo onde reis são analfabetos. Se é difícil para um homem aprender, imagine para uma mulher. Era inconcebível qualquer esposa ter qualquer o mínimo de educação naquela época. Imagine escravos e pessoas pobres. É uma carta que prega o evangelho para pessoas analfabetas. Eu não condeno a discussão dos arminianos e dos calvinistas. Eu acredito que, pelo histórico que a gente vê sobre eles, as duas, Deus até quer que esse embate continue como é, porque os textos que falam sobre este tema nunca são definidos completamente. São como dois irmãos gêmeos que estão fadados a terem birras um com o outro eternamente. É como se Deus quisesse que fosse assim, que existissem tanto arminianos como calvinistas. E se você for estudar, existe um lugar muito bom na sua vida espiritual para esse tipo de estudos. Mas o evangelho foi pregado para pessoas analfabetas. Quando ele vai falar no resto, acredito que até o 9, bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé está guardada, no poder de Deus para a salvação, já preste para se revelar nos últimos dias, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo contristados, oprimidos por várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se encha de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, na qual não, havendo visto, amais, na qual não vendo agora, mas credes, vós alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando assim o fim de vossa fé, a salvação de vossas almas. O que é que ele está querendo falar aqui? Está querendo falar sobre predestinação, sobre presciência. Todo esse texto, do 2 ao 9, ele fala de uma única coisa. Existe no arminianismo e no calvinismo uma espinha dorsal, em que nenhum nem outro discorda. Nenhum deles dois você vai ver discordando de que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nenhum deles você vai ouvir discordar que Ele é santo, santo, santo. Nenhum deles você vai ouvir discordar que o homem é totalmente depravado, pecador. Nenhum deles vai discordar, porque são doutrinas, como é que eu posso dizer? Doutrinas alicerce da igreja. Se você muda uma doutrina dessa, tudo que você tem é heresia e nada mais. Existe uma doutrina que eles concordam e os dois não discordam sobre isso, que é o que Paulo está falando. Mais do que gerar discussões infinitas, Paulo quer algo bem específico para a sua igreja. E do que ele está falando? Ele está falando sobre a certeza da salvação em Cristo Jesus.
Nenhum deles vai discordar disso, que existe a certeza da salvação em Cristo Jesus. Será que temos livre-arbítrio? Será que temos livre-arbítrio? Será que não temos? Eu sinceramente não sei. Agora eu sei que nós podemos ter a certeza da nossa salvação. E é isto que Paulo vem falando todo o tempo, quando ele fala para uma herança incorruptível. A sua herança guardada do céu não vai se corromper. Ela não vai desvanecer. Ela não vai perder o valor. Quando ele fala no versículo 2, uma santificação do Espírito para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante porque no Antigo Testamento, essa aspersão do sangue acontecia no sacrifício. Eles sacrificavam o novilho, pegavam o sangue, enchiam a bacia, e o sacerdote pegava essa bacia, pegava um galho de esopo e começava a mergulhar o galho de esopo no sangue e aspergir no altar. O que isso significa? Significa que aquele sangue era responsável por cobrir o pecado. Era como se o sacerdote, no dia do grandioso sacrifício anual, ele trouxesse todos os pecados do mundo e colocasse numa bandeja em cima do altar. E Deus olhasse para o pecado. Só existe ira de Deus sobre o pecado, julgamento e condenação. Então, com o novilho sacrificado e o sangue, ele começa a jogar esse sangue em cima dos pecados do povo, e o pecado é coberto. E dali em diante, Deus não vê mais o pecado, ele só vê o sangue do sacrifício. É o que Pedro está falando aqui. Um dia Cristo morreu, e o sangue de Cristo na cruz cobriu todo o pecado do homem. E quando Deus olha para o mundo, em vez dele ver os nossos pecados, ele vê o sangue de Cristo. Ele vê o sacrifício do seu filho por esse pecado. E os nossos pecados são esquecidos. João diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que ele está falando para esses cristãos aqui é que eles têm a plena certeza de sua salvação. A plena, completa e total certeza de sua salvação. E o que eles têm no céu está guardado, preservado para ele. Ninguém vai tomar, ninguém vai tirar. Um senhor pode tirar a vida do seu escravo. Um senhor pode tirar toda a liberdade do seu escravo. Um senhor pode mandá-los para Minas e ele vai passar o resto da vida tendo trabalhos braçal até literalmente morrer. Quando um escravo ia para as minas, ele trabalhava até morrer. Não existia descanso, não existia absolutamente nada. Ele simplesmente trabalhava até morrer. E eu acredito que isso aconteceu com muitos escravos cristãos naquela época. Mas mesmo assim, eles tinham a confiança de que existia salvação para eles. Por isso que ele fala: para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece o fogo, que é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando da sua fé, que é provada pelo fogo, provada pela perseguição. E o que vai se tratar no que continua o 10 até o 12 vai falar: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando do sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que ele havia de seguir, aos quais foi revelada que não para si, mas para nós, ele ministrava estas coisas que agora vos foram anunciadas
por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para os quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Ele está falando aqui da grandiosa glória do evangelho, de que esse presente não foi dado aos profetas do Antigo Testamento, ele foi dado a nós. A valiosa salvação de Jesus Cristo, ela tem consumação em nós. Esse evangelho é tão grandioso que até mesmo os anjos desejam ver. Os anjos desejam observar a grandioso evangelho que a nós foi dado, a salvação em Cristo Jesus. Nenhum Deus fez o que Jesus fez. Nenhum Deus fez o que nosso Deus fez. Não existe no mundo nenhuma religião como esta. Isso é que é grandioso. E quando ele começa o versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que vos foi oferecida na revelação de Cristo Jesus. Esse cingir os lombos, ele está relacionado à vestimenta do povo antigo. Tanto homem como mulher vestia túnica naquela época. Só que a túnica, se você for ver, parece um vestido longo. Quando se chegava a época da guerra, era difícil você guerrear com aquilo ali. Cingir os lombos é quando o homem, ele levanta sua túnica até acima dos joelhos e a amarra na cintura. Ele está totalmente preparado para a guerra. Quando ele diz cingir os lombos do vosso entendimento, ele está dizendo que preparem o vosso entendimento. Sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos foi oferecida. O que Pedro está falando? Que Deus não quer pessoas passivas. Se você quiser conhecer mais do evangelho, você vai ter que buscar. Se você quiser entender mais do evangelho, você vai ter que estudar. Entendeu? Existe um lugar na Bíblia para o estudo, para o esforço. Deus valoriza isso, ainda que pareça que não. Mas Deus valoriza aqueles que o buscam, e o buscam de todo o coração. E Ele não quer pessoas passivas, cristãos passivos. Cinjam seus lombos, os lombos dos vossos entendimentos. Busquem, escutem, orem, peçam. É isso que ele está falando aqui. E daqui em diante ele vai falar do quê? De obediência. Por que ele fala de obediência? Paulo já fazia isso em suas cartas. No capítulo 12 de Romanos, ele começa a falar sobre obediência. Em Éfeso também, ele sempre fala primeiro da fé e da graça, para depois falar da obediência. O fim último da fé é a transformação da pessoa, é o novo nascimento. O cingir o lombo do seu entendimento é muito parecido com: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento, para que sabais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a mesma coisa que ele está falando aqui, entendeu? Busquem não só o conhecimento do evangelho, mas busquem saber o que é verdadeiramente ser um homem nascido de novo. É disso que ele vem falando. Quando ele fala lá no final sobre a carne que murcha, sobre a erva, sobre a flor, como toda a carne é como a erva e toda a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele está evocando em você, ele está tentando trazer você fé na palavra de Deus, para que você creia nessas palavras. E ele está, como é que eu posso dizer? Ele está
depreciando tudo o que o homem dá valor. O seu corpo, os seus bens, até mesmo sua moral, o seu orgulho. É isso que ele está falando. Para que a gente não se prenda a este mundo. Existe uma história de uma mulher que ela perdeu um filho, uma criança. Está no livro do C.S. Lewis, O Grande Divórcio. Eu aconselho a vocês a lerem, é um livro ótimo. O Grande Divórcio, ele não fala sobre casamento. E lá tem uma mulher que ela perdeu o filho muito novo. Essa mulher tem outros filhos, tem seu esposo. Todos foram para o céu, ela foi para o inferno. E ela tem a chance de ir no céu. E quando ela vai no céu, ela está atrás do seu filho que morreu quando bebê. Ela passou a vida obcecada por isso. E a sua família, todo mundo ali que está no céu, não deixa ela entrar em contato com seu filho. Ela não pode ter contato com o seu filho. E ela fica gritando, fica tentando, porque eles tiraram o filho dela, não deixam ver o seu filho. E para resumir a história, é só uma das histórias do livro. Ela achava que ela cuidaria melhor do seu filho no inferno do que Deus cuidaria dele no céu. Essa palavra sobre a convicção da sua salvação, quando se fala de sofrimento, de que agora vocês... Por que Paulo fala sobre a convicção da salvação quando ele está tratando de pessoas que estão sendo perseguidas? Porque elas têm uma garantia que ninguém tem. Quando uma mãe perde um filho, bebê, eu acredito piamente que aquela criança vai para o céu. Mas muitas vezes a pessoa é tão egoísta. Não vou falar todas, isso é um sofrimento muito delicado, eu não estou generalizando, nem julgando todas as mães ou pais que passaram por isso, mas ela é tão egoísta que ela nem sequer percebe que o seu filho está salvo no céu. E que ela tem que se preocupar com ela, porque um dia a garantia que ela tem é que ela encontrará ele. Essa é a maior garantia. Mas essa mãe dessa história, ela não creu nisso. Ela queria o seu filho com ela. Isso arrastou ela para o inferno. E ela queria arrastar o filho dela junto. Porque ela culpou Deus por ter tirado. Ela culpou Deus e odiou Deus por causa disso. Mas o seu filho estava salvo no céu. Toda a sua família foi salva. Você imagina isso? De que você tem um membro, imagina um membro de 5 pessoas, uma delas morre quando bebê. Isso não é o ideal, isso não é bonito, nem motivo de alegria. Mas eu me pego pensando, quais da minha família estarão no céu? Mas essa criança já vai estar lá, já está salva. Qual é o alento para cada um de nós? Para mim é uma grande alegria, sabe, se eu soubesse neste momento que minha mãe está salva no céu. Ela ainda está lá em sua casa, mas se eu soubesse nesse momento que daqui, quando ela fosse falecer, ela estaria no céu, quão grande alegria isso seria para mim. Só os cristãos têm isso. Só os cristãos têm essa certeza, entendeu? De saber que seus parentes, seus irmãos em Cristo Jesus estão no céu. A morte é horrível. É uma causa total do pecado. E deve ser lamentado, mas o nosso lamento não é como os homens lá de fora. Porque no fim das contas nós sabemos que esse irmão em Cristo Jesus está esperando por nós no céu. Eu não tenho nenhuma tristeza por Paulo ter morrido, ele está no céu. Eu não tenho nenhuma tristeza por Pedro ter morrido, ele está no céu. Agora imagina aí uma mãe perde o seu filho. Se ela tiver a chance de conversar com ele,
ele estando no céu, e ela perguntar: você prefere estar aqui comigo ou no céu? Me diz qual seria a resposta dessa pessoa. Será que dá para comparar? Ele vai dizer: 1000 vezes no céu, porque quando eu te encontrar aqui será eterno, não será mais passageiro, não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza. É isso que Paulo está tentando trazer aqui nesta carta. Para o sofrimento, aqueles que têm convicção de sua salvação, aqueles que creem em Jesus Cristo, por mais que vivam em tão grande sofrimento, e sofrimento uma vez acabará de uma vez por toda. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, pois todas as coisas são passadas e tudo se fez novo. Amém. Aleluia. Não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e os tocarei, seu corpo enfim, e as nações herdarão a sua luz. As portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Aleluia. Queria que você baixasse sua cabeça e orasse nessa hora. Quando a gente fala do céu, canções como essa, né, vem no nosso coração. Eu podia dizer inúmeras canções que nos arrebatam até o céu e essa certeza de que estamos salvos através de Jesus Cristo. Aleluia! E tudo isso que nós vivemos aqui hoje é só canseira e enfado, como diz Salomão. E esse ano foi um ano que fez a gente pensar muito nisso. Que a morte bate na nossa porta, ela chega bem pertinho da gente, assim bate. E é como uma roleta, a gente não sabe se o próximo é nós. E aí a gente tem que ter tanto cuidado, sabe, Wilson? Tanto cuidado, então por que eu estou me cansando tanto? Se ajo como louco, que não sei que amanhã estou vivo para curtir esse tal dinheiro que estou ganhando hoje. Deveríamos estar satisfeitos se temos o que vestir e o que comer. Mas ainda não chegamos a esse amadurecimento. Ainda queremos os nossos carros, as nossas casas, os nossos iates que não levaremos para o céu. E aí vamos ficando velhos, perdendo tempo com os filhos, com os pais, que eles vão morrendo. Mas uma pregação como essa, uma meditação que nos faz pensar qual valor nós estamos dando à vida. Não perca uma data de aniversário. Não perca. E pode ser a última. Não perca um Natal. Ah, mas Natal é besteira. Não. Natal é o tempo que o pessoal está mais sensível. Visita teu pai, visita tua mãe, compra um presente, nem que seja baratinho, não tem problema. A intenção é o que vale. Mas não deixa passar não, irmão. São poucas coisas nesse mundo que realmente vale a pena. Essa é a verdade. Eu sei que é duro, mas é a verdade.
E você sabe que é. Então vamos orar agora, vamos buscar Deus, vamos nos alegrar. Eu estava dizendo ontem a Patrícia, quando a gente saiu de casa, é tanta notícia ruim, que às vezes a gente diz assim, tinha um ditado que dizia assim, vida boa é a dos outros. Hoje a gente tem que dizer assim, vida boa é a minha, que estou aqui. Vocês estão entendendo? Se a gente não tocar que a nossa vida, mesmo cansado, é vida boa. Tem gente lá no JF hoje. Tem gente no cemitério hoje, velando um morto. E às vezes um filho, como o George falou agora. E você, a vida boa é a dos outros, é nada, irmão. Vida boa é a sua, porque você pode suportar. Aleluia. E Deus tem nos dado um tempo bom, que é um tempo de entendimento disso. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar com essa canção. Eu provei de tudo que eu já vi, nada se compara ao quê? Ao teu amor. Diga: Jesus és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória. Então, o quê? Te lançarei no teu olhar. Então, lançarei no teu olhar. E mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Que aquilo que você coloca como primordial não seja comparado à presença de Deus. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, diga nada, nada se compara ao teu amor. Jesus és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, Senhor. E então o quê? Eu correrei pra te encontrar. Então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti.
mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente. Levante suas mãos, levante suas mãos. Peça para Deus liberar o poder, a unção, o entendimento, a graça, a força necessária para os dias de alinhamento, para que você viva a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Libera o teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem encher esse lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera o teu poder. Sei que existe mais, e leva-me mais fundo. Vem encher esse lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra, que seja aqui na terra como é no céu. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente. Comece a orar agora, dedicando o sacrifício. Não tem como você se tornar alguém que gosta de ler se você não começar forçando uma leitura. Se você não começar se organizando para ler. Não tem como você virar um homem de oração, uma mulher de oração, se você não marcar horários para oração. Não tem, querido. A semente nunca vai enganar. Ela vai produzir conforme o fruto. A semente produz conforme o fruto. E a árvore pode estar até bonita, cheia de folhas. E todos podem dizer, olha que árvore bonita. Ela deve dar uma boa remessa de frutas. Mas no fundo não produz nada. E a palavra diz que Jesus chegou e amaldiçoou aquela árvore. Porque nós não podemos viver de aparências. Então hoje comece a colocar o sacrifício em ação. Diga, Senhor, eu por entendimento, não por vontade. Não é por força de vontade, é por força de decisão. Eu vou começar a alinhar ao que eu falo com aquilo que eu vivo. E os frutos serão orgânicos, eles serão naturais. Eles acontecerão. Milagres acontecerão. Amém ou não amém? A gente fala muito de oração, mas você sabia que a oração é mais para convencer você do que para convencer Deus? O que você pode orar por mim que Deus já não queira me dar? Será que você me ama mais do que Deus me ama? E aí cabe a seu filho, sua mãe, seu pai, a toda a raça humana. Mas muitas vezes nós é que não temos fé, por isso que não oramos. E tem um estudo que diz que tudo que você fala influencia você. Tudo que você fala é por isso que porque algumas pessoas falam que a palavra tem poder. A palavra que você fala convence você a praticar aquilo que você mesmo diz. Se você disser assim, eu sou um derrotado, você vai batalhar para se derrotar. Se você ficar dizendo, eu não estou falando de pensamento positivo, não é sobre pensamento positivo ou sobre palavra positiva, é sobre uma ação.
é sobre um costume de vida, é sobre uma cultura. E muitas vezes você não ora, sabe por quê? Porque você não sente vontade de orar. E quem é que sente? Você deve orar porque Deus existe. Amém ou não amém? E Ele está te ouvindo. E se você produzir uma porção de fé pequena, não é de Deus, é sua. Entenda isso. Não é produzir em Deus. Deus não precisa de fé. Você precisa de fé. E você precisa falar. E a pergunta é, por que você está calado agora? Às vezes eu vejo nos grupos de oração, a gente vai fazer já já, algumas pessoas caladas, escutando os outros, se é que estão escutando. De vera que estejam, Deus queira que estejam. Mas às vezes está esperando o culto acabar para ir para casa, para viver essa vida, que a única coisa que temos certeza é a morte. Mas é chegada a hora de nós entendermos, porque temos estudado sobre isso. Falar é convencer você. Convença você, meu Deus me ama. Meu Deus me ama, Ele tem misericórdia de mim. Em outras palavras, Deus me ama, tenha misericórdia de mim. Deus já te ama, já tem misericórdia de você. Você é que precisa acreditar nisso. Posso ouvir um amém? Você precisa acreditar que o maior interessado em salvar você é Deus. Foi Ele que te amou primeiro. Foi Ele que te amou. Foi Ele que se sacrificou porque quis. Mas você precisa motivar isso em você. O ano de 2025 vai ser um ano maravilhoso para nós. Amém? Amém ou não amém? O ano de 2025 vai ser um ano maravilhoso para mim, vai. Fala aí, fala pra você, o ano de 2025 vai ser um ano maravilhoso pra mim. Eu vou me esforçar mais, eu vou buscar orar mais. Ó, é você tem que falar pra vocês. Eu vou buscar ler mais, eu vou me ajeitar no meu devocional, eu vou visitar mais a minha família. Vai ser um ano de vitória na minha vida, porque eu vou me organizar em Deus, em nome de Jesus. Você crê? Então ore agora, comece a falar. Comece a falar, Deus, me ajude a alinhar os meus pensamentos com a minha fé. A minha unção é resgatada através da confiança que eu tenho em Ti. Oh Deus, por favor, que eu não seja uma fé limitada, mas uma fé motivada pela palavra. Libera o teu poder. Sei que existe mais e leva-me mais fundo. Vem encher esse lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Pai, nos leva a andar com pessoas que nos motivem a estar perto de Ti. Que a gente não concorde com o pecado. E o maior pecado que existe é estar distante do Senhor, normalizando a ausência nas coisas que são fundamentais ao reino. Pai, que essa noite seja uma noite de alinhamento em Ti, e que a gente possa, através da Tua palavra, Senhor, nos santificar cada dia. A palavra que a gente leu diz: seja santo porque Deus é santo. A palavra santa diz: seja separado porque Ele se separou. Se você se fizer amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Se faz amigo de Deus, se faz inimigo do mundo. Então hoje, como peregrino, você diz: estou de passagem, não posso me acostumar com essa terra. Eu quero mais vigílias. Não é o pastor que tem que querer, é o Leandro que tem que querer mais vigília.
Você está entendendo? É o Leandro, é você. É você como pessoa. Eu quero mais tempo com Deus. Quero mais oração. Eu quero fazer jejum. Eu quero ler mais a palavra. Você pode falar isso para ser real na sua vida? Fale para você. Eu quero fazer as tuas coisas, Deus. Sei lá, escreve um livro. Mas quem sou eu para escrever? Eu escrevo um livro para ninguém, só para você. Escreva um livro para você. Nem que você não vá publicar, escreve. As mulheres aí que gostam de escrever, de fazer agenda. Você fez tanta agenda quando você namorava, né? Aquelas agendas apaixonadas. Escreve um livro hoje, apaixonada por Jesus. Enfeita ele. Guarda lá na tua cabeceira. Eu tenho certeza que Jesus vai ler esse livro. Não sei, irmã, não sei, irmão. Mas precisa ser feito algo conosco, para que a gente se motive a buscar mais a Deus. Eu estou sonhando com um 2025 onde eu vou buscar mais a Deus. Eu estou sonhando com 2025 onde eu vou evangelizar mais pessoas. Meu irmão, é a coisa que eu menos estou pensando é em fazer cultinhos aqui dentro. Esses cultinhos que a gente fala, não estou querendo sair daqui de dentro. Eu estou querendo visitar a pessoa. Eu estou querendo sentar com você para a gente falar de Jesus. Eu estou querendo, sabe, essas coisas do evangelho. Eu estou querendo escrever carta para alguém, dizendo, ó, irmãos, não deu para mim ir, mas eu tô, sabe, eu quero fazer muitas lives para o povo que mora longe. Eu quero falar com pessoas parecidas como os apóstolos falavam. Agora culto, esses cultos que a gente faz aqui, nós já temos eles. Amém, nós estamos nos reunindo para oração. É preciso, é necessário os cultos, mas o mais necessário são aquilo que a gente vai fazer para ganhar almas, para ganhar vidas, para transformar o reino aí fora, para trazer ele aqui para dentro. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos visitar os órfãos, vamos visitar a viúva, vamos fazer esse trabalho que a Kaline está fazendo com a Dejarlene, com o Valber e com os outros. Vamos, gente, bora. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer independentemente. A gente pode sim dizer, eu posso fazer mais para Deus dentro da minha realidade. Bora fazer uma cesta básica, entregar alguém que realmente está passando fome. Realmente. Sabe que deve ter alguém que realmente passa fome. Às vezes a gente faz cesta básica e vai entregar uma cesta na casa da pessoa. A pessoa tem uma televisão de LED de 65 polegadas. Essa pessoa não está passando fome, minha irmã. Aí dá vontade de levar para casa, que a minha é menor do que a dela. Está entendendo, Valber? Mas tem gente aí fora passando fome. Tem gente que precisa da nossa ajuda. E uma pessoa que pode nos ajudar nessa batalha é o Espírito Santo de Deus. Ele vai colocar pessoas no nosso caminho. Ele vai colocar pessoas no nosso caminho e nós seremos instrumento de cura para essas pessoas. Naquilo onde eu mesmo fui doente, serei um instrumento de cura sobre aqueles que passarem por mim. Você pode levantar a mão e dizer isso comigo? Aonde eu mesmo um dia fui doente, serei um instrumento de cura na vida daqueles que passarem por mim. Ou seja por ansiedade, ou seja por depressão, ou seja por abusos, ou seja pelo mal que acomete o século. Nós seremos instrumento de cura sobre essa cidade pelo poder do nome de Jesus. Ele não nos chamou para ficar parados. Ele não nos chamou para ficar parados. Ele nos chamou para ser exemplo de sua existência sobre a terra. Levanta a mão e começa a profetizar. Eu preciso me mover, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei, o Espírito Santo vai guiar você, o Espírito Santo vai incomodar você, e Ele vai enviar pessoas para te ajudar, Ele vai enviar recursos, Ele vai enviar dons, Ele vai enviar talentos. Não se preocupa, bota o pé no arado e Ele garante a plantação. Não há nada que Ele não possa fazer. Aos seus pés é onde isso, ore para a sua vida. Essa é uma
pode orar pela sua vida. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Oh, Jesus. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos. Não desista de Eu você. não vim, Jesus. Não desista do seu Jesus, chamado. não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti. Cante, cante. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
casa será meu sustento. Meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Comece a reconhecer, irmão. Diga como salmista: E uma vez alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. olhos em ti, Tem culto hoje, meu coração vai se alegrar. mais me satisfaz. Tem reunião hoje, tem presbitério hoje. Tava precisando. Aleluia. Só quero Chegou a hora do meu devocional. Aleluia. nada mais, Será meu sustento a tua presença. nada mais, Não me ofenderei em ti. nada além de ti. Não seremos uma geração de deprimidos. Não seremos líderes deprimidos, pastores deprimidos. A casa do Senhor, o altar, por mais que seja um sacrifício, será a nossa força, aquilo que vai nos renovar. Serei, como diz a palavra, os jovens se cansam, mas aqueles que buscam ao Senhor renovarão suas forças como águias, como águias. Teu fardo nunca será pesado para mim. Tua casa nunca será pesada para mim. Um discipulado nunca será pesado para mim. Fale. Cantar nunca será pesado. Tocar nunca será pesado. Nunca será pesado. Pregar nunca será pesado. Ei, é a tua presença que me renova. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais. Oh, aleluia. E nada mais. Quero que você convide o irmão para orar. Convide a irmã para orar agora. Vamos orar, vamos orar. Só quero Vamos fazer o circo de oração. Aleluia, aleluia. nada mais. Homem com homem, mulher com mulher. Nada mais. Busca agora o irmão, a irmã para orar. Além de ti, só quero. Esse momento é um momento tão valioso. Um momento que nós estamos juntos, irmão. Seja numa confraternização, seja um momento de discipulado, seja um momento de oração. Essa igreja, ela tem uma palavra sobre ela, o evangelho puro e simples, aonde o fardo de Jesus é leve, aonde os santos se reúnem para orar e buscar a Deus, aonde nós nos suportamos uns aos outros. Gente, a gente busca santidade, ajudar o irmão, se colocar no lugar do irmão. Oh Senhor, não nos ofenderemos em Ti. Comece a orar sobre isso. Não vou me ofender em Ti. A igreja não será pesada para mim mais uma vez. Diga. Fale sobre isso. Fale sobre isso, porque talvez Satanás tenta te enganar. Porque a seara, muitos não querem ir. Muitos não querem fazer, mas a recompensa vem do céu. A chuva vem do céu. Eu recebi essa palavra hoje. Se Deus te fez uma árvore de sombra, muitas vezes você está dando sombra para os outros e o sol está te batendo. Mas o Senhor que te deu a chuva e fortificou as tuas raízes, te fez forte. Te fez forte. Então não reclame. Não reclame. Apenas aceite a vontade de Deus, porque Ele deu a porção exata para você. Queria que você orasse por esse irmão, por essa irmã. Pai, fortalece ele. Pai, fortalece ela. Se há algum peso para ela, alguma mágoa, se há alguma ofensa nele, dentro do corpo, que agora vai embora essa ofensa. Porque ela é importante para nós, ele é importante para nós.
E que esse Natal que nós vamos passar juntos seja um momento de reconstrução. Que Satanás não engane, que Satanás não tire de forma nenhum de nós para devorar no escondido, no oculto. Mas que venha, Senhor, sobre nós um espírito de lealdade, um espírito de graça, um espírito de força, um espírito de ânimo redobrado. E que nós sejamos em Ti como aquela família, que aquela mulher que era sábia de dia e de noite trabalhava para que a família fosse abençoada. Que esse pai de família, que essa mãe de família trabalhe para que a família seja abençoada. Que esse filho trabalhe para que essa família seja abençoada. Que esse irmão trabalhe para que essa família seja abençoada. Que todo fruto de egoísmo caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que faz com que a gente pense somente em nós, usando ofensas, caia por terra em nome de Jesus. O Senhor me ungiu para abençoar você. O Senhor me ungiu para lavar teus pés. O Senhor me ungiu para pregoar sobre a sua vida bênção, bênção e não maldição. Eu abençoo você. Eu abençoo você para frutificar. Eu abençoo você para prosperar. Eu abençoo você para alcançar. Que esse ano seja um ano que você trabalhe em você, para cada dia ser uma pessoa melhor, mais forte, mais determinada. Que você não seja uma pessoa que se magoa tão fácil. Que o Senhor te dê um espírito forte, capaz de entender o dia mal do irmão ou o tempo mal que ele está passando. E que você seja uma pessoa que através do Espírito de Deus se fortaleça. Seja fortalecida no Senhor. Eu quero que você diga sobre você: Senhor, eu não quero ser uma pessoa que se envolve com essas coisas pequenas desse mundo. Diga: Senhor, ocupa minha mente e o meu coração com as tuas promessas, para que eu possa, através do teu Espírito, me envolver com as coisas grandes, que é ajudar o próximo, que é orar por ele, que é se preocupar com ele, quando ele mesmo não puder fazer. Diga: que eu seja uma pessoa grande, que é capaz de se colocar no lugar do outro, quando o outro estiver no chão. Que a minha mão estendida não seja para apontar, mas que seja para levantar alguém que naquele momento precisa de salvação. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça a pessoa que você orou agora. Diga a ela: eu conto com você. Não abra mão de mim. Não seja como os covardes. Não abra mão do corpo. Permaneça no corpo, mesmo que o corpo esteja machucando você às vezes. Às vezes acontece, sem entender. Nós nos machucamos. Rodeado de isso, abrace, abrace. Onde Deus reina. Aleluia, Senhor Jesus. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, e ele sorrindo me diz: o
Levante as mãos para a sua casa. Comece a orar pela sua casa. Pai, nós declaramos o fruto do Espírito em nós, em relação à nossa casa. Temperança, domínio próprio. Que haja um espírito de sabedoria em nós, em relação à nossa casa. Que a gente saiba ganhar eles para Jesus. Que a gente saiba cuidar deles, indicar eles. Pai, que a gente não seja como o acusador, mas que a gente seja como aquele que estende a mão para a salvação. E que a tua casa possa sentir o Senhor através de ti. Isso em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê? Você crê? Amém. Aleluia. Bora dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, coloque seu coração no altar. Às vezes a gente quer andar com o Senhor, mas a gente não quer fazer tudo. A gente vai escolhendo algumas coisas. Escuta o que eu vou te dizer. Se você não dizima, não é porque você compra a salvação. Não é sobre isso. Mas se você não dizima, filho, você não anda com o Senhor. Anda não. Sabe por quê? Porque você ama o dinheiro. Você não dizima, é por isso. É só reconhecer isso, pronto. Tem logo que pedir perdão. Você nem dizima, você nem ajuda o pobre, você nem ajuda os de casa. A verdade é essa. Quem tem amor ao dinheiro, ele só não dizima não. Ele não faz um bocado de coisa que deveria fazer. Ele só nega imposto. Tenha certeza que a pessoa que não dizima, ele também rouba o governo. Tá tranquilo. Se roubar Deus, não vai roubar o governo. Passa lá na cancela. Se tiver que pagar propina, paga. Paga, porque onde você é ladrão num canto, você é ladrão em qualquer canto. E eu não estou falando sobre teologia da prosperidade, eu estou falando sobre fé. É fé, irmão. Você tem que ter fé em tudo. Eu tenho fé no perdão. Eu tenho fé quando é para manter o meu casamento, fiel à minha mulher, fiel ao marido. Eu tenho que manter fé para honrar meus pais, independente de como eles são. E eu tenho que ter fé para dizimar e ofertar, porque é dinheiro, meu irmão. Todo dinheiro para nós é pouco. A verdade é essa. A gente termina um mês pagando o que deve, já entrando no outro, devendo lá na frente. E o dízimo? O dízimo é uma ação de fé. Crendo que esse dinheiro que você recebe, que é muito menos do que você deve, vai dar e vai sobrar para ajudar até os outros. Amém ou não amém? Acontece. Um milagre é esse que acontece. Em nome de Jesus. Então pega teu dízimo, pega a tua oferta, diz assim: Senhor, eu estou alinhando meu coração. Vou parar com isso. Eu vou dar dízimo até dos meus 5 centavos agora. Não sei onde é que você vai arrumar. Mas guarda essa moedinha. Não se perde nas pequenas coisas. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Quer que eu troque? Tem gente que engole um camelo e se engasga com mosquito. Tá todo dia na igreja, hora de madrugada, se levanta, vai ajudar o irmão, e quando chega no dízimo, não dizima. Eu fui assim, Calém. Batizado do Espírito Santo com fogo e poder, via anjo, via demônio, minha casa passando quase fome. Porque eu não era dizimista. Eu achei que dízimo para mim era nada. Eu que via anjo. Eu que era profeta. Que dízimo está em outro patamar. Eu tô. Até o dia que o meu pastor me confrontou e disse assim: Leandro, tu dá o dízimo? Que ele viu meu comércio falindo, né? Tu dá o dízimo? Eu digo: dou não, pastor. E, rapaz, não faço isso não. Você é homem de Deus. Uma vergonha dessa aqui. Pastor, era assim. Você, homem de Deus, e uma vergonha dessa aqui. Sua filha, sua mulher passando necessidade, rapaz. Porque você ainda não converteu essa área. Presta atenção nisso. E eu não era pastor, e ele não era meu pastor ainda não. Eu era de outra igreja e ele era só meu amigo. Às vezes alguém precisa chegar e dizer a verdade para nós.
que a gente precisa se converter em tal área. Então agora pegue seu dízimo, pegue a sua oferta e dê de coração, como alinhamento ao Senhor, e não por pesar. Porque o crente, tudo para ele é natural. Eu não bebo porque não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Eu não vou nu para a praia, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Eu não traio a minha mulher, sabe por quê? Porque eu não quero. É isso. O crente vira isso, porque ele vira cultura. Sabe por que eu dizimo? É uma honra para mim dizimar. Melhor é dar do que receber. Então levanta a tua mão, levanta o teu envelope. Pai, eu oro por aqueles que alinham o coração e que não deixam Satanás enganar, e que eles possam ser, Senhor, ricamente abençoados nos dízimos e nas ofertas, e aquilo que eles semeiam brotará, Senhor, 7 vezes mais dentro da sua casa, a sobejar para poder ajudar o próximo. Isso assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Você que fez pelo Pix, adore, adore nessa hora. Apenas louve nessa hora. Nunca pagará. Oh Deus. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Tem alguém que precisa de unção, ser ungido pelo óleo? Alguém que esteja passando por enfermidade, vem à frente. Se você está passando por alguma enfermidade, vamos orar sobre você. Vamos ungir você com óleo. A palavra de Deus diz: se existe alguém doente no meio da igreja, os presbíteros devem orar sobre essa pessoa, ungir ela com óleo, e as pessoas ficarão curadas. É uma palavra que é liberada sobre nós. E nós hoje, em Cristo Jesus, reconhecemos que nós precisamos da oração do justo. Precisamos da oração do justo. Então, se você estiver passando por alguma enfermidade, se você for fazer alguma cirurgia, vai passar por algum procedimento, vem até a frente, vamos orar sobre você. Pai, nós oramos sobre esse tempo. Quantas pessoas estão enfermas, Pai? Quantas pessoas estão passando por males nesse momento? E nós oramos, Pai, e declaramos cura sobre aqueles que creem, sobre aqueles que serão alcançados, Senhor, pelas redes sociais, pelo YouTube, Pai. Que haja cura sobre eles. E que o Teu Espírito, Senhor, seja um agente de milagres aonde a minha voz estiver chegando agora, pelo poder do nome de Jesus. E que haja livramento, que haja cura, que haja restauração, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua mente agora. Pai, nós oramos sobre os nossos pensamentos, que Satanás muitas vezes quer preencher os nossos pensamentos com falhas, com acusações, com faltas, com ofensas. Mas nós colocamos hoje a nossa mente no controle de Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Eu coloco a minha mente no controle de Cristo Jesus. Os meus pensamentos são pensamentos de paz. Os meus pensamentos são pensamentos alinhados com a vontade de Deus. Se você teve maus pensamentos sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre seus filhos, às vezes sobre a própria igreja, às vezes até sobre Deus, dizendo: Deus não está me ouvindo, Deus não se interessa pela minha dor. Recuse esse pensamento agora e diga: em nome de Jesus, eu repreendo todo mau pensamento que transforma a minha mente cativa, e eu coloco agora o nome de Jesus prevalecendo sobre o meu coração, porque Ele é maior do que o meu coração, e essa ofensa vai embora em nome de Jesus. Eu oro por você e declaro a paz que excede o entendimento. Não precisa entender, precisa crer. E se você crer, você verá a glória de Deus. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho, nas doces consolações do Espírito Santo de Deus.
que não te abandona em tuas batalhas, mas que permanece fiel até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Dá a paz do Senhor ao irmão.